E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, nós veremos mais uma vez em ação aí ele, José Raul Capablanca, terceiro campeão mundial, o gênio cubano, a máquina de xadrez, por muitos considerado aí o maior de todos os tempos, um dos maiores talentos que a gente já viu no xadrez, né, que já tivemos. Dessa vez eu vou analisar uma partida que me pediram várias vezes nos comentários, por isso até que eu costumo dizer, deixa aí nos comentários a sua sugestão que você gostaria de ver na série, porque muitas partidas são realmente interessantes e às vezes eu até esqueço algumas delas. Eu tento seguir uma ordem mais ou menos cronológica, mas não obrigatoriamente cronológica, claro. A gente pode às vezes mostrar umas partidas mais antigas e outras mais atuais. Não tem uma ordem muito restrita. Mas o xadrez é um jogo que tem muitas partidas interessantes, né? Então, várias vezes acontece de eu acabar pulando alguma. Por isso, deixa aí nos comentários sempre que você achar que tem uma partida que vale a pena aparecer na série, porque de repente eu posso analisar ela. Essa partida Capablanca e Marshall é uma delas. Então, antes da gente começar, se você gosta da série, gosta do canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais material e ativar as notificações para receber mais material didático de xadrez, mais conteúdo como esse. E vamos lá, essa partida aqui, Capablanca e Marshall, ela foi jogada em 1918, é uma partida bastante histórica. E eu vou explicar o porquê. Vocês já devem estar se perguntando já, algumas pessoas, né? Esse Marshall é aquele do Gambito Marshall? É exatamente aquele Marshall do Gambito Marshall. A gente vai ver isso na partida aqui. Então, foi E4, Capablanca brancas, E5, cavalo F3 e cavalo C6. Capablanca diz que esse lance para ele já foi a primeira surpresa, cavalo C6, porque desde um match histórico que ele tinha jogado contra o Marshall em 1909, o Marshall nunca tinha deixado ele jogar Rui Lopes, né? Sempre jogava outras aberturas. Então ele já ficou meio desconfiado quando deixou entrar na Rui Lopes. B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, bispo B3, e aqui jogou roque. E o Capablanca disse que essa já foi a segunda surpresa. Aqui ele já estava desconfiado, né? Que o adversário dele tinha feito alguma coisa diferente, assim. Que tinha preparado alguma coisa e estava querendo pegar ele numa posição diferente. Porque na época muito mais jogada era D6, que até hoje é um lance principal aí. D6 e quando C3 faz roque. Até hoje esse é um lance muito, muito jogado, é a ordem principal, inclusive. Foi roque, C3. E agora o Marshall, em vez de jogar o que era o mais comum na época, ele joga D6. Aí quando. Quer dizer, o mais jogado na época era D6. E aí H3, cavalo A5, bispo C2, C5. A gente tem aí a famosa variante Tigorin, que até hoje é muito popular. Mas o Marshall, nessa posição, decidiu jogar D5. E aí que tá, né? Essa é a posição que o Marshall estava esperando para pegar o Capablanca, que era a preparação dele. Essa é uma partida bem famosa, porque foi a primeira vez que a gente viu em ação o famoso Gambito Marshall, que leva esse nome justamente por causa do gênio americano aí, o Frank Marshall, que foi um dos maiores jogadores americanos do passado. Inclusive, em Nova York tem um clube chamado Clube Marshall, que é um dos mais antigos, acho, dos Estados Unidos. Eu um dos mais famosos, na verdade, né? Não sei se mais antigo, mas um dos mais famosos. Eu já estive lá em 2015, depois em 2019, fiz uma visita no Clube Marshall, que é bem legal, bem antigão, muito conservado e tal. É um clube bonito, um clube bem clássico, assim, bem bonito. E o Marshall que chegou com essa ideia na Rui Lopes, que hoje é muito popular e jogada por todos os grandes mestres da Elite, esse T5. Então tem também um pouco de lenda em torno dessa partida. Tem gente que fala que não, o Marshall preparou a linha 10 anos antes para jogar contra o Capablanca, 15 anos antes. Mas a verdade, o Capablanca deixa claro aqui nos comentários dele da partida que foi uma variante que ficou 2 anos preparada. É bastante tempo, né? O Marshall ficou 2 anos esperando para jogar contra o Capablanca essa posição. Não com outros adversários. Ele preparou especialmente para jogar contra o Capablanca. E isso envolve um sacrifício de peão. Então, E por D5, cavalo por D5, agora tá caindo D5 ali, né?
E o Capablanca diz que aqui ele sentiu que tinha sido lançado um desafio pra ele, né? De tomar ou não em E5. E ele fala: a chama da luta ardeu dentro de mim aqui. Eu decidi que eu ia aceitar o sacrifício. Então ele jogou cavalo por E5. Cavalo por E5, torre E5. Pra essa partida, o Marshall jogou com cavalo F6, né? O plano inicial dele era esse: era jogar cavalo F6 e preparar um ataque rápido na ala do rei, com bispo D6 e cavalo G4. Hoje em dia, esse plano já não é mais jogado. C6 é o principal, com a mesma ideia de jogar bispo D6 e dama H4, ainda criando uma pressão na ala do rei, mas sem passar o cavalo, né? Cavalo F6 e cavalo G4. Essa se tornou a variante principal do Gambito Marshall, que é a mais popular hoje em dia e é o terror dos jogadores de brancas, né? Ninguém gosta de entrar no Gambito Marshall porque as variantes são muito forçadas. E objetivamente falando, elas são ok para as pretas também. As pretas estão ok na teoria principal, que é muito longa e muito extensa. Mas a gente tá falando de 1918, teoria se desenvolvendo ainda. O Marshall aqui decidiu jogar cavalo F6. Mas um detalhe importante é que foi o próprio Marshall, depois que introduziu o C6, que se tornou o lance principal. Foi ele mesmo que percebeu que C6 era melhor que cavalo F6. Então aqui o Capablanca volta a torre antes que ataque ela, né? Antes que jogue bispo D6. Mas, bispo D6, ele tá percebendo, né, que a ideia das pretas é jogar cavalo G4, então ele faz H3. Só que o Marshall provavelmente já tinha esquematizado aqui as ideias dele, né? Ele já tinha preparado fazendo análise caseira. A gente não pode esquecer que nessa época não tinha computador, então os caras tinham que descobrir na unha, no cálculo, né? No cálculo real ali, com tabuleiro, sem computador, sem nada, sem engine. O Marshall joga do mesmo jeito, cavalo G4. Um lance corajoso, mas totalmente no estilo do Marshall, que era um jogador de ataque. E aí eu tenho a primeira pergunta para vocês pensarem. Vocês tomariam esse cavalo de brancas? O que vocês jogariam aí de brancas? Bom, a gente dá pra deduzir o seguinte, né? Tudo bem, não tinha computador na época nem nada, mas os caras já calculavam bem já. Ninguém vai entregar um cavalo desse de graça, de bobeira ali em G4. Então o Capablanca não toma o cavalo, mas é importante calcular, né? Ele joga dama F3 aqui. É um lance que ao mesmo tempo ele tá defendendo a ala do rei e F2, por exemplo, e ele tá atacando alguns pontos do jogo das pretas, como A8 e F7. Tomar o cavalo teria um problema sério aqui. Dama H4, dama F3. Agora, bispo H2, F1, pra não ficar levando descoberto, né? Com reagão e bispo G4, já dá um ataque decisivo pras pretas. Aqui o preto já tá matando, assim. Porque vai só tirar o bispo no próximo e já vai estar ameaçando dama H1, né? Então é muito perigoso. Então ele joga dama F3. Mas o Marshall não tira o pé aqui do acelerador. Continua ativo, dama H4. E aí mais um momento pra vocês pensarem. Jogam as brancas. Vocês jogariam? Bom, aqui eu acho que o importante é pensar o seguinte, né? As pretas estão juntando peças na ala do rei. Já tem uma, duas, três e contando com o bispo ali, quatro peças apontando para a ala do rei das brancas. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Para não levar um ataque inesperado. Ou seja, a ideia principal tem que ser trazer mais peças para o jogo das brancas. E o Capablanca joga aqui D4. Que é meio que a única forma, né, de trazer o bispo, por exemplo, para F4, ou o cavalo aqui, né, para defender a ala do rei. É a única forma que ele tem de trazer as peças. O H por G4 ainda é ruim por causa da mesma ideia aqui do bispo H2. E aí quando o rei F1, bispo G4. Isso transpõe, né, para nossa análise anterior, transpõe. Mas depois de dama E4, vamos analisar algumas linhas para ver o que acontece. Bispo F4 cria a ameaça de dama H1. Não dá para trazer o rei de volta. Ele leva a dama H2 e mate em 2. Mas tem G3, que é meio único. A dama defende agora aqui a casa H1. E ataca o bispo, né? Um garfo ainda. Porém, as pretas jogam dama H2. E essa posição, ela é difícil de jogar na prática, né? Com certeza o Capablanca deve ter considerado coisas parecidas na partida. Deve ter calculado muito e percebeu que isso aqui era perigoso. Mas vamos ver o tipo de ataque aqui que as pretas estão ameaçando, vendo algumas opções. Por exemplo, se joga G por F4, toma o bispo, vai, o mais óbvio. Bispo H3, e quando o rei E2, torre A E8. Já tá ganhando a dama. Pode parecer que, mas tem muita peça pela dama, né? O branco vai ficar cheio de peça pela dama. Só que o problema é que continua levando ataque.
D3, bispo G4, rei E3, torre por E4, D por E4, dama H3. E aí esse rei vai fazer o quê? Se ele desce, joga rei D2, torre D8, e rei C2 leva a dama D3. Ou bispo D5 leva uma cravada e cai mais uma peça. E se joga rei D4, dá pra ver que essa caminhada não vai terminar bem, né? Torre D8, rei C5 e dama H6. E a dama tá passando aqui. Ataque de mate certeza. Certeza absoluta. Então não pode tomar o bispo. Se tenta defender com torre 3, essa posição. Torre 3 parece um lance inteligente, né? Porque aí faz meio que uma proteção pra esse rei esconder por aqui. A torre defende o rei ali. Tenta defender um pouco do... devolver um pouco do material também. Porém, torre A é 8. O tema é o desvio, né? Esse desvio é importante aqui. Se jogar dama por E8, mate. Então joga dama D5. Mas bispo toma G3 agora. O ponto é que se torre por G3, bispo E2, o rei tem que ir pra E1 e bispo F3. Parece que tá ganhando a dama. Tá ganhando a dama, na verdade, mas o mais importante é que tá tomando mate, ó. Ré F1, dama H1. E quando torre G1, torre E1. Entrega a torre também. Leva um mate bonito aí na oitava fila. As brancas ainda têm um recurso pra tentar sobreviver, que é quando o bispo G3 jogar dama por F7. Parece ganhador até isso, porque se torre F7, torre 8 é mate. Porém, tira o rei. H8. E agora tem ameaças demais pra defender, né? Dama H1, bispo H3, dama F2, torre F7. E não dá, as brancas não conseguem defender mais essa posição. Por fim, o recurso aqui com bispo F7 direto não funciona. A ideia é que se torre F7, dama 8, né? E depois ainda dá pra voltar a dama pra D5 ganhando tempo. Aí tem tempo suficiente pra defender. Só que o lance pras pretas é esse, ó. Rei por F7. E aí continuar os ataques. Porque, por exemplo, se dama por F4, rei G8. E agora a pressão é em F2, além do dama H1 ali. Então tem que dar um check em D5. Mas o rei das pretas vai subindo. Rei G6. Torre E6. Bispo E6. Dama E6. Rei H5. Dama D5. Agora cobre o cheque com bispo G5. E quando parece que a dama volta pra defender aqui, as pretas têm torre por F2. Se toma de rei, torre F8. E aí não consegue ficar defendendo a dama. E se toma de dama, dama H1. Rei E2, torre E8. Finalmente as brancas levam mate. Rei D3, dama E4. Essas variantes são todas bem bonitas, né? Variantes táticas, assim, cheias de sacrifícios, cheias de recursos. É difícil a gente saber que se os jogadores, se os dois, viram tudo. Mas assim, nessa época não lembro se tinha relógio já pra jogar. Talvez tinha, mas eram tempos muito longos, assim. Então talvez eles tinham tempo pra calcular nessa posição e podem ter calculado muita coisa. Mas eu acho difícil que tenha visto tudo, 100%. Só que o Capablanca ele sente, né? Que é muito perigoso. Ele deve ter calculado várias linhas aqui e percebido que muitas delas eram perigosas. Ou pode ser que ele calculou tudo mesmo, todas as ideias mais críticas, assim, as que tinham mais problema para as brancas. E ele percebe que aceitar o cavalo é mau negócio, ele tem que jogar D4. Tem que jogar D4 e tentar trazer peça para ajudar, né? Daí o Marcha joga cavalo por F2, que é a armadilha, né? É uma das armadilhas da posição. Afinal, o ponto dele é que se jogar dama por F2, a ideia aqui é interessante. Não é jogar bispo G3 direto, tá? Porque bispo G3 direto leva um recurso. Dama por 7. E quando torre por F7, torre 8. Tem direto essa ideia de mate pras brancas aqui. O preto tem que ficar muito ligado nisso e com certeza o Capablanca tava de olho. Mas, joga bispo H2 primeiro. Porque não pode tomar o bispo. Se toma o bispo, cai a dama. Então joga ré F1. Agora ele volta. O ponto é que não dá pra jogar dama por F7 aqui. Esse dama F7 e torre F7 é cheque. Detalhe muito importante, que aí deixa as brancas perdidas. Então joga dama E2. Claro, esperando que se bispo E1, dama E1. Fica 2 por 1. Mas ele consegue trazer mais peças pro ataque. Bispo H3. G por H3 e torre A E8. Cada linha que tinha, o Marshall tem uma ideia de ataque preparada. Cada variante ele tem uma armadilha. Então, imaginem que na prática foi muito difícil pro Capablanca encontrar tudo isso.
mesmo a gente aqui hoje com computador, fazendo análise tranquila, assim, com profundidade, é fácil deixar escapar algum recurso para as pretas. Imagina na partida, imagina na hora da partida. O ponto é que se dama E8, dama por H3, o rei tem que ir pra E2 pra não tomar mate, torre E8. E aí ganha a dama, ganha a torre depois e vai acabar dando mate também. Mas o Capablanca, ele tinha visto o cavalo por F2. Só que ele tava confiando no seguinte recurso. Torre E2. E aí o Capablanca até faz o seguinte comentário aqui, que nessa posição quem preparou a armadilha caiu nela. Caiu na própria armadilha, porque o cavalo fica preso. Mas as análises dos anos 50, né, pra vocês verem que quase 40 anos depois, essa partida ainda estava sendo analisada. Até hoje ela é muito analisada, né? Mas hoje ela já tá... A gente já entendeu melhor, assim, os momentos críticos, por causa da contribuição de vários campeões mundiais, do computador também. Mas foi nos anos 50 que descobriram que Bispo D2 era um lance mais preciso para as brancas. Era a melhor resposta. O Capablanca jogou Torre E2 confiando que o cavalo ficava preso. E agora o Marshall errou com o Bispo G4. Mas essa é uma ideia bastante natural, assim, né? A impressão que dá é que faz bastante sentido jogar dessa forma, porque ele cria um novo ataque em E2 ali e também prepara para trazer outra torre para o jogo quando for necessário. O Capablanca também achava que essa era a melhor continuação do ataque. Mas análises depois, né, posteriores, mostraram que cavalo G4 daria a salvação para as pretas. Cavalo G4 era a variante correta e que o preto provavelmente se salvaria com isso, não ficaria pior. Mas são análises longas e bem complicadas, então não vou colocar elas aqui. Vocês podem ver por curiosidade depois, quem quiser. Eu recomendo inclusive o livro, deixa eu ver se aparece aqui, Meus Grandes Predecessores, do Kasparov, volume 1, onde ele analisa de forma bastante detalhada essa partida e mostra as variantes mais complexas. Livro muito bom, inclusive. Toda a coleção, né? Claro. Mas jogou Bispo G4 mesmo, o, o Marshall. E agora, vocês podem pensar aí o que o Capablanca jogou nessa posição, como que vocês jogariam. Tem algumas opções para as brancas nesse momento. Mas por eliminação não é tão difícil perceber que H por G4 tem que ser a jogada, assim, tem que ser o lance. Porque no caso de Dama F2, isso permitiria que as pretas levassem mais peças pro ataque, rapidamente, com Bispo G3. Porque agora o recurso com Dama F7 não serve mais, né? Dama F7 torre toma e tem uma torre ali defendendo a oitava. Inclusive, essa era a ideia do Marshall, provavelmente, né? Ganhar tempo jogando Bispo G4 pra não ficar levando esse mate em E8. Dama F1, tem que defender a torre de E2, Bispo toma, Dama toma e torre E8. E aí as brancas estão ganhas, né? Vai ter um ataque de mate bem rápido. As pretas estão ganhas. E Bispo toma F7, que é esse golpe aí que parece que tá sempre no ar, ele leva uma refutação bonita aqui. Torre por F7. Quando dama 8, a ideia é que se torre F8, dama D5, né? E ganha um tempo importante. Isso não melhora muito, tá? A posição continua meio confuso, parece. Mas pelo menos ganha um tempo. Só que aqui joga Bispo F8. E como a torre tá caindo, né? As brancas têm que tirar essa torre do ataque. Mas se, por exemplo, torre E3, vai levar um ataque de mate bem forçado. Cavalo por G3. G por H3. Cavalo por H3, quer dizer, G por H3, dama F2. Rei H1, dama F1. Rei H2, torre F2. Rei G3, dama G1. Rei H4, G5. Olha onde foi parar esse rei. Rei por G5, torre F5, Rei H4, torre H5 e mate. Mais uma variante bonita aí. Que envolve uma caçada, né? Contra o rei branco. Então, assim, vendo a partida, às vezes a gente pensa, Capablanca refutou rápido o ataque, ele refutou fácil. Mas analisando as variantes, fica claro que a tarefa não era tão simples assim, que tinha umas ameaças que as brancas tinham que ficar ligadas. Então ele jogou HG4, daí foi Bispo H2. Agora cavalo por G4 já parece bem pior, né? Porque tem Bispo F4 e já tá vindo as peças, além de defender ali H2. Então foi Bispo H2, F1 e agora jogou Bispo G3 para ter essa ameaça de mate em H1. O Capablanca, ele tava pensando em cavalo H1 nessa posição para ameaçar um cavalo G3, mas ele dá a seguinte variante que ele achava que era boa para as brancas, e eu acho essa posição bem legal. Ele fala que Bispo E3, cavalo G3, aí o rei vai para E1, entra nos descobertos, torre A E8.
Parece, né, que as pretas estão colocando bastante pressão, mas ele segue trazendo as peças. Cavalo D2, bispo G1, daí cavalo F1, cavalo por E2 finalmente, né? Rei por E2, dama G5 e torre E1. E as brancas estão ganhas. E realmente, nessa posição aqui, o branco tá ganho, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu repelir o ataque. Mas é legal como as peças brancas ficam todas em volta do rei fazendo essa proteção aqui. Aí depois ele vai jogar rei D2 e já era, né? Vai forçar simplificações e tem uma posição bem estável. Então foi bispo G3. Bom, como tá ameaçando dama H1, força, né? Torre por F2. Daí, claro, se jogar bispo F2, dama F2, dama H1 e dama G1, muito tranquilo para as brancas, né? Ficou 3 peças pela torre aqui. 3 peças pela torre vai ganhar fácil. É só trazer, né, pro jogo. Cavalo D2, cavalo F3, bispo D2. E vai mobilizar muito rápido. Então, dama H1, rei E2. E as pretas jogaram bispo toma F2. Segundo Kasparov, dama C1 oferecia mais chances para as pretas. Dama por G3, dama por B2, rei D3. Quando dama por A1, as brancas jogam rei C2, prendendo aquela dama ali em A1. Aí as pretas têm que trazer a torre rápida, né? Pra tentar socorrer essa dama, mas dama por C7, torre E1 e cavalo D2. Parece muito seguro para as brancas, na verdade. Porque depois de dama C1, rei D3, né? Não tem nenhum cheque aqui em cima do rei. E tem um ataque em F7. Então parece ganho, na verdade, para as brancas já. Mas, depois de bispo toma F2, como vocês jogariam de brancas agora? Mais um momento para pensar como capa blanca. Capa Blanca fez bispo D2, que é uma jogada bastante sólida e bem segura, porque ele tira o bispo do ataque. Eu acho que depois de dama por F2 e dama C1, não é tão clara a vantagem das brancas, tá? Porque aqui é diferente, ele ainda não jogou dama por B2, então ele pode jogar torre 8, torre 1 e manter essa cravada na oitava. E de repente o rei pode ficar em perigo. O Capablanca decide jogar bispo D2 com 2 ideias claras, assim, 2 ideias óbvias pra mim. A primeira é tirar o bispo do ataque ali, evitar o cheque em E1 e agrupar as peças em volta do rei branco, para as peças fazerem a proteção do rei ali, para não deixar o rei muito aberto, muito exposto. Então agora foi bispo H4. E agora? Como continuar no estilo do Capablanca aí? Mais um momento que ele joga de forma muito precisa. Os próximos lances, né? A partir do bispo D2, aqui eu acho que o Capablanca ele vai fazendo jogadas muito boas e também muito inteligentes para diminuir cada vez mais as ideias de ataque, o potencial da posição das pretas. Primeiro ele joga dama H3, que é uma ideia simples e ainda assim muito forte. A troca de damas não é desejável para as pretas, né? Se trocar damas aqui, fica muito fácil de evitar qualquer ideia de ataque. E o duas por uma das brancas vai ser muito mais forte. Vai coordenar muito mais rápido as peças e as pretas não vão ter chance aqui nesse final, basicamente. Só que para evitar essa troca, tem que jogar torre AE8, rei D3, daí dama F1 e rei C2. Mas o ponto dele era justamente esse. Através da ameaça da troca de damas, ele meio que obriga as pretas a levarem o rei branco para C2. Só que agora o rei tá seguro, né? Não tem nenhum cheque, não tem nenhuma linha aberta. O rei tá próximo das peças ali. Ao mesmo tempo que as peças meio que atrapalham um pouco o rei, elas protegem ele, que é o mais importante. Então o Marshall joga agora bispo F2. E aí mais um momento interessante. Como vocês continuariam com as brancas? Mais um momento aí de pensar como capa blanca. O objetivo das pretas continua sendo mobilizar, né? A posição. Continua sendo tentar colocar mais peças aí, tentar colocar mais pressão. Provavelmente bispo E1 aqui foi descartado por causa de cavalo A3, eu acho. Esse é o lance que fez ele descartar, né? Por causa dessa cravada. E dama F2, talvez dama D3 mesmo, né? Ou simplesmente ele não gostou do dama F3 direto. Eu acho que é mais provável isso, na verdade. Dama F3 direto aqui. Ah, com certeza, esse lance é mais forte, né? E agora se dama G1, aí sim, cavalo A3 e não tem casa pra dama na sétima e tem a cravada. E as pretas também parecem indefesas. Mas a ideia do bispo F2 é talvez jogar um torre 2.
Eu diria algo assim, né? Jogar um torre E2 ou um dama E2. O Capablanca, ele tenta, de novo, de uma forma habilidosa, dificultar esse tipo de ideia. Então ele joga dama F3, prendendo, né? As peças das pretas. Por exemplo, por essa cravada aqui. Ele usa essa cravada para dificultar ainda mais a coordenação das peças pretas no ataque. Agora, o torre E2 não tem nenhuma ameaça direta. Com a torrinha E2 antes, ele estava ameaçando o bispo E3, ou até o bispo E1 mesmo. Mas aqui não ameaça nada, porque o bispo está cravado. Então ele segue tentando. Ele segue conseguindo espaço para as peças. A4. Aí, por exemplo, dama E1. A por B5 mesmo. E tem um recurso importante aqui. Se bispo E3, dama por E3. Parece que bispo E3 ganha em D2, né? Mas ele fica com. Ele sai da cravada e continua com material a mais ali, continua ganho. E depois de torre por D2, que aí é meio forçado. Cavalo por D2, dama 1. Dama F2, A por B5 e cavalo F3. Aí, de novo, as brancas têm 2 por 1, não tem mais ideias de ataque e essas peças estão entrando no jogo também. Cavalo indo pra E5 e tal. Aí ganha fácil. Então, mais uma vez, ele joga dama F3. Ele joga um lance bem firme, assim, que força, né, as pretas a saírem da cravada. Com dama G1, que foi o que o Marshall fez. Só que agora ele não tem mais o controle de E2. Ele não tá ameaçando torre E2. Capablanca faz bispo D5. Gostei desse lance. Eu diria que a ideia dessa jogada aqui é fazer talvez dama D1, se for preciso. Por isso que ele defende o G2 primeiro. Ele também tá se preparando pra finalmente terminar o desenvolvimento. Que foi o que aconteceu, ó. C5, D por C5, bispo C5, B4. Expulso o bispo e aí A4. Finalmente, né? A torre vai entrar no jogo. Finalmente o Capablanca vai levar a última peça dele ali que falta pro jogo, que é a torre de A1. Vendo que isso era inevitável, né? Percebendo assim que não tem como evitar isso, o Marshall aqui meio que desesperou já. Ele desesperou um pouco e decidiu tentar criar um ataque da única forma que tivesse possível, continuar abrindo o jogo. Então ele faz A5, tentando usar essa ruptura. Mas isso não dá muito certo. A por B5, A por B4. Aqui o Capablanca joga torre A6, um lance que eu gostei bastante também. Ele ativa a torre e ganha tempo em cima do bispo. B por C3, cavalo por C3. Daí bispo B4, B6, bispo por C3, bispo por C3. É muito interessante a gente parar e dar uma olhada nessa posição, né? Porque a primeira impressão que dá olhando é que, nossa, o rei branco tá todo aberto aqui. Ele ficou sem proteção de peões, sem nada. Mas assim, as peças das brancas cobrem muito bem essas casas. Então, E2 está defendido, E1 está defendido, F2 está defendido, G2 está defendido, né? A1 está defendido. O rei pode escapar para B3 ou B2 se for necessário. E além de tudo, as peças têm as peças têm brancas não. As brancas têm peças que ao mesmo tempo defendem e atacam. Por exemplo, essa dama, ó, e o bispo, né? Que servem para defender e para atacar ao mesmo tempo. O bispo de C3 tem a mesma função. Muito interessante como a coordenação do Capablanca, de uma forma muito natural, a coordenação das peças brancas evita qualquer ideia agressiva das pretas. Então aqui jogou H6. Se jogasse torre E3, levaria aquele arremate que a gente já viu algumas vezes. Dama por F7. E torre por F7, torre A8. E mate, né? Em 2. Então o Marshall tentou preparar isso com H6. Dando um escapezinho pro rei. Porém, B7. Usar o peão passado, né? Lógico. Jogou torre E3. Não resta muitas opções para as pretas, né? É o que tem. E aí vocês podem calcular o arremate final do Capablanca nessa posição. Jogam as brancas. Bom, lógico que o Capablanca não ia ter feito todos os finos até aqui pra agora deixar escapar, né? Óbvio que ele já tinha visto que torre E3, ele não tem o dama F7, mas... Aliás, até tem dama por F7 também. Mas o arremate mais direto, que foi o que ele jogou, é esse, bispo F7. E com isso, o Marshall abandonou porque o mate é inevitável. Por exemplo, se tirar o rei... Bom, se tirar o rei pra H8, torre por H6. Por causa do bispo de C3 ali cravando. Joga rei H7, dama F5, rei H8 e torre por H6. E se toma ali, F7, torre F7, promove, né? B8. Duas damas vai ganhar fácil, mas tem mate forçado, torre por H6. Se G por H6, dama F7. E se rei por H6, dama H8. Rei G6, dama H5.
Então, essa foi a partida histórica entre Capablanca e Marshall que originou o Gambito Marshall em 1918. É uma partida importante para a história do xadrez, porque o Gambito Marshall até hoje é uma das variantes mais populares da Rui Lopes, né? Um terror para os jogadores de brancas aí, com uma teoria muito extensa. Mas tudo começou aqui. E o Marshall, 20 anos depois, introduziu o C6 ali, que hoje é o principal. Mas essa partida é muito legal porque mostra, né, como ele desenvolveu pensando em ideias de ataque para as pretas. Acho que outro aspecto também é a gente vê como a posição é rica em ideias táticas que o Capablanca teve que descobrir na hora e que ele refutou tudo na hora, né, no tabuleiro. E ele mostrou uma excelente visão tática de recursos e jogo defensivo. Muito recurso do Capablanca aqui para ganhar essa partida. Mostra outro aspecto aí dele também, que era um cálculo muito preciso e de ter muitos recursos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje, da nossa série, partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito para receber mais conteúdo como esse de xadrez. E fala aí pra mim nos comentários, né? O que você achou da partida? O que você achou da defesa do Capablanca, do ataque do Marshall ali selvagem, né? Dois estilos bem opostos se enfrentando. Se você tiver alguma sugestão de partida para aparecer na série, deixa aí também nos comentários e a gente vai conversando. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.